Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Hora Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Como nós todas as semanas fazemos, uma meditação num texto das Escrituras, sempre procurando um tema que seja relevante para nossas vidas, principalmente para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um comentário, sobre uma carta que foi escrita para os hebreus. Vamos ver o que está escrito no capítulo 3. Está assim: Portanto, irmãos separados por Deus, que partilham o chamado celestial, pensem com cuidado sobre Yeshua, a quem reconhecemos publicamente por emissário de Deus e Cohen Gadol. Ele foi fiel a Deus, que o havia constituído, como Moshe foi fiel em toda a casa de Deus. Yeshua, porém, merece mais honra que Moshe. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus construiu todas as coisas. Moshe foi fiel na casa de Deus, como servo dá testemunho das coisas que Deus mais tarde tornaria públicas. Entretanto, o Messias, como filho, foi fiel sobre a casa de Deus. E nós somos esta casa pertencente a Ele, contanto que sustentemos com firmeza a coragem e a confiança inspiradas na esperança que temos, assim como diz o Ruach HaKodesh. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga. Naquele dia, no deserto, quando tentaram a Deus, sim, seus antepassados me tentaram, desafiaram-me e viram minhas obras durante 40 anos. Por isso, desgostei-me dessa geração e disse: o coração deles está sempre se desviando, não entenderam como ajo. Na minha ira, jurei que não entrarão no meu descanso. Isso está em Tehillim, no Salmo de número 95, de 7 a 11. Bem, fica claro aqui que o comentarista, ele valorizou muito o conhecimento que nós temos de Yeshua, o Messias. Ele é o nosso Messias. É ele que foi profetizado, é ele que foi anunciado, ele foi prometido desde o princípio. Ele é realmente a pessoa importante para nós. E ele veio, sim, assumindo a forma humana, veio como Cohen Gadol, mesmo sem ser Levi. Bem, nós vimos aqui que ele pode até ter causado espanto quando ele escreveu a respeito de Yeshua ser até mais importante, ser maior do que Moshe. Sim, Moshe foi um personagem importante em nossa história. Sem dúvida nenhuma, toda a humanidade deve muito à fidelidade que ele teve com o Eterno, por ter sido usado pelo Eterno e nos ter dado a Torá. Bem, mas como ele comentou, ele foi fiel, ele foi realmente importante, mas Yeshua é o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado anteriormente. Ele é o cumprimento do que falaram os profetas e do que falou Moshe. É importante nós reconhecermos isto, porque isso fará toda a diferença. Uma coisa que nós vamos encontrar nesse texto, nessa parte que o comentarista citou do livro de Tehillim, ele citou claramente uma expressão que veio do Ruach do nosso Deus, Ruach Adonai, que aquela geração que estava no deserto, que afrontou o Eterno quando afrontaram Moshe, eles foram rejeitados pelo Eterno. Isso incomodou o Eterno. Rejeitar o que o Eterno nos oferece de benefícios, porque se formos lembrar de toda a história do livro de Êxodo, nós vamos ver o quanto Moshe, ainda que a parte dele se desgastou, ele se esforçou, ele se submeteu, se humilhou até, para poder trazer a palavra para o povo hebreu,
Mas eles não estavam tão interessados assim, a ponto de o afrontarem, afrontando o próprio Eterno, não acreditando no que o Eterno estava já realizando, daquilo que ele tinha prometido antes. Eles não confiaram que iriam receber tudo aquilo que foi dito. Então, essa dúvida, essa forma de desconfiança, isso ofende o Eterno e fez com que aquela geração não pudesse entrar no seu descanso, não puderam entrar naquilo que foi a promessa. E o Eterno tinha o grande desejo e prazer de abençoar. Bem, hoje, mais ainda, nós temos a responsabilidade de reconhecer Yeshua como Mashiach, porque ele não é somente o cumprimento da vinda do profeta, daquele que Moshe se referiu, ele é mais do que isto. Ele foi realmente aquele que se deu mais do que Moshe. Moshe passou algumas dificuldades, sem dúvida, mas Yeshua não passou somente dificuldades, ele deu a sua vida. Ele deu a vida dele para que nós fôssemos resgatados e justificados. Ele foi um presente mais maravilhoso que o Eterno nos deu desde que foi o homem formado, desde que o primeiro casal foi expulso do Éden, do Gan Éden. Ele, realmente, desde essa época, nada foi mais importante, nada foi mais especial para nós do que a vinda de Yeshua como Mashiach, porque ele veio nos acertar com o nosso Criador. Portanto, nós não podemos desprezá-lo, não podemos não reconhecê-lo, porque se o Eterno já demonstrou que ficou descontente com a atitude daquelas pessoas, porque, conforme ele mesmo disse aqui, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como foi feito na rebelião amarga, lá no deserto. Nós temos visto o Eterno fazer tantas coisas. A misericórdia dele manifesta de maneira tão especial por causa de Yeshua, nosso Messias. Então não vamos desprezar isto, porque realmente, se nós aplicarmos a instrução do Eterno, recebermos Yeshua em nossa vida, aí sim nós vamos agradá-lo e seremos recebidos e faremos parte do reino do nosso Deus. Portanto, abra o seu coração para Yeshua, reconheça-o como Mashiach de Israel e você verá a diferença na sua vida e terá certeza de que será aceito pelo nosso Criador. O eterno nosso Deus vai nos receber porque é isso que Ele quer fazer. E simplesmente, vamos repetir de novo, não endureçam o coração quando ouvirem a voz do Eterno, o Espírito de Deus falando com você. Não endureça o seu coração, porque os nossos antepassados fizeram isso, desafiaram e tentaram o Eterno, mesmo vendo as coisas maravilhosas que Ele fazia por 40 anos, e Ele se desgostou daquela geração. Nós não queremos que Ele se desgoste de nós, muito pelo contrário, queremos que Ele goste de nós. Vamos ser fiéis ao Eterno. Esqueça a opinião de pessoas. Nenhuma opinião é importante. Interessa é que o Eterno realmente quer falar com você. Ele fala através do seu Ruach. Ele fala no seu entendimento. Ele fala de maneira que você sente que Ele fala com você. Então, não rejeite. Deixe Ele falar com você. Acredite nele. Receba para você. E você vai agradá-lo. Não vai agradar pessoas. Não somos nós que temos que ser agradados por ninguém. O Eterno tem que se agradar de nós. Portanto, faça isso e a sua vida estará garantida na nossa existência no reino do nosso Criador. E assim o Eterno o abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.